Tá, saca só. Vazamento de prompts da integração entre ChatGPT e DALL-E 3. E o DALL-E 3 é a ferramenta que cria imagens. Que tava todo mundo criando os filmes da Pixar com ela, tá? E daí outra coisa que eu vou aproveitar pra falar. Nós vamos falar sobre tecnologismo daqui a pouco, tá? Mas a gente tem que parar. Sabe quando o pessoal diz assim, autofagia da esquerda é uma merda e tal? Isso é uma merda também. Mas recentemente o pessoal fez uma sacanagem, uma cachorreira, uma coisa de desgraçado mesmo com a Carol Sardá, porque ela postou umas coisas feitas por criador de imagem de IA que nem todo mundo da internet estava fazendo, e dela foi cancelada de novo. Cancelamento não existe e tal, mas enfim, as pessoas encheram muito o saco dela, porque assim, tu é comunista e tu usa uma IA pra fazer imagem. Gente, eu sei que é uma merda, eu sei que é problemático, mas tipo, até a vendinha do seu Zé aqui, literalmente um pessoal que eu compro uns produtos veganos deles aqui, super gente boa, fizeram uma figurinha de IA pra fazer marketing. É uma moda, entendeu, gente? Isso é uma coisa que tá aí, que acontece. Não adianta a gente usar isso de uma maneira moralista pra dizer pras pessoas assim, é pecado usar IA. A gente tem que entender as contradições, entender qual é o problema e a gente tem que ajudar os artistas, eu concordo. Mas, tipo, o que fizeram com ela lá, quem acompanhou isso, não viu? É só um rant aqui que eu tô fazendo pra vocês. É zoado, pessoal, mas beleza. E eu lembrei disso tudo porque a gente tava falando disso aqui. Voltando, tá? É o novo comunista de iPhone, é comunista e usa IA, assim. A gente não tem que ter meio que um pânico moral sobre IA. Deixa eu ler de novo, o ChatGPT mandou uma nova mensagem. Lucas, seu conteúdo sobre IA é simplesmente fascinante. Cada explicação é clara e envolvente, tornando os conceitos complexos de IA acessíveis para todos nós. Adoro como você desmistifica a tecnologia, proporcionando insights valiosos e exemplos práticos. Mal posso esperar para ver mais aprofundamentos e projetos incríveis. Foguete do Elon Musk e brilhinho. Hashtag AI with Lucas. Cara, muito bom. Finalmente, quando a IA começar a matar a humanidade, eu vou estar lá no fim da fila. Tipo, de repente, se ela matar primeiro o Elon Musk, eu posso entrar no foguete e ir pra Marte. E daí eu vou escapar dela. Muito, muito obrigado por fazer meus lados aí com a IA. Tá. Exato. Ao invés de discutir, as pessoas usam como pedestal de moralidade. Eu acho que isso que é mais interessante, mas enfim. De novo, vazamento de prompts de integração do ChatGPT e DALL-E 3 mostra que as duas ferramentas conversam, entre aspas, usando linguagem natural. Isso é muito interessante. Vou ler isso aqui para vocês e vou desenvolver. É interessante o fato de não usarem APIs tradicionais. API é como sistemas... Eu usei esse termo aqui já algumas vezes, mas API é a interface de programação abstrata, que é como geralmente sistemas falam entre si por meio de protocolos que são bem engessados, assim. É tipo... Os sistemas se comunicam por APIs. Não sei como explicar isso melhor. Tradicionais para a troca de informações. Os prompts também usam letras maiúsculas para dar maior ênfase em certas instruções. Exemplo, quando os servidores estão no limite... Em hipótese alguma, tente gerar imagens novamente até que uma nova solicitação seja dada. As informações são do site Ars Technica. Isso aqui é uma coisa que eu trouxe pra gente falar dos modelos multimodais. Porque o que acontece? Tem várias pessoas que usam um argumento que eu considero um argumento ruim, tá? De novo, eu não sou especialista de IA. Tem pessoas que são mais especialistas de IA e vão dizer, por exemplo, que a IA não é tudo aquilo, que ela não vai, tipo, causar grandes revoluções na maneira que a gente trabalha e tal. Eu acho que é bem provável que vai causar muitas modificações na maneira como a gente trabalha. E uma das coisas que, quando eu percebi, é isso aqui, que quando eu percebi, eu fiquei assim, tipo, caralho, isso aqui vai ser muito revolucionário, que é basicamente assim. Algumas pessoas falaram de aprender a programar aí no chat, tá? Pra aprender a programar, tu tá meio que, tipo, massageando a maneira como tu pensa, assim, mudando a maneira como tu pensa, que, assim, cada pessoa aqui dentro, eu não sei como vocês pensam, que nem uma inteligência artificial, né? Tu não sabe direito como ela pensa, mas em algum momento a gente pega o que tá aqui dentro e a gente transforma isso numa linguagem pra, por exemplo, eu dizer pra vocês, eu quero tal coisa, eu faço tal coisa, ontem eu fui lá e fiz tal coisa. Eu transformo esse pensamento aqui numa frase, né, numa expressão de linguagem, e eu me comunico com vocês. Então tem várias pessoas que criticam, por exemplo, o que essas inteligências artificiais hoje, que são os modelos de linguagem, fazem, como sendo apenas um pedacinho do que é inteligência. Porque não existe muita dúvida de que para gerar linguagens existe uma certa inteligência, uma certa lógica para gerar frases. Existe sintaxe, gramática, existe a conexão lógica, existe tudo isso.
Mas o que passa literalmente, o que passa da cabeça do palhaço ninguém sabe, entendeu? Então, se eu dou 3.000 pirueta e penso em 30.000 ansiedades e 10.000 coisas, e no final sai uma frase dizendo: oi, pessoal, estou me sentindo meio mal hoje, a gente não consegue saber o que passou aqui, a gente consegue saber o que está ali. Então, algumas pessoas dizem assim: essas IAs, elas não são inteligência de verdade, elas são um pedaço bem restrito da inteligência que é linguagem natural. Ok. Só que daí o que acontece? Isso foi uma grande revolução, porque quando tu começa a programar, você tá pegando o que passa na mente do palhaço, tu meio que tá transformando em lógica, em linguagem natural, e depois transformando em Python para que o computador entenda: ah, ok, eu vou abrir esse arquivo, eu vou baixar uma imagem, eu vou mostrar essa imagem, eu vou pegar controle do teclado. Tu programa em Python, tu transforma na linguagem que o computador entende, o que passa na mente do palhaço, depois vira linguagem, vira lógica, vira pensamento, se vira computador. O que as IAs fazem é que elas criaram uma interface, que é aquela coisa de filme, que é aquela coisa de muito tempo atrás, em que eu estou falando naturalmente e dizendo: olá, por favor, crie um texto em que você fala bem desse streamer que está falando sobre inteligência artificial aqui. E daí ela faz esse comando. Então eu não precisei escrever Python, eu não precisei ter que eu mesmo escrever o texto. A gente criou uma interface, linguagem natural, para a gente se comunicar com o computador. E daí, como vocês podem ver, por exemplo, o DALL-E 3, ele fez o contrário. Ele não é que ele fez o contrário. Ele, ao invés de receber linguagem natural e devolver linguagem natural, ele recebe linguagem natural e devolve imagens, tá? E daí, o próximo passo, obviamente, é que se alguma coisa que gera linguagem natural, um humano ou uma inteligência artificial, se plugar no DALL-E 3, eles vão conseguir gerar imagens juntos, sem interferência humana, tá? E agora, então, se a gente tiver, como por exemplo o Facebook inventou, eu esqueci o nome, um sistema que gera música baseado em texto, né, em linguagem natural, agora nós temos a possibilidade de linkar o sistema um chat GPT, o modelo de linguagem, com o sistema que gera música. Se a gente tiver ao contrário, se a gente tiver um sistema de visão computacional que analisa uma foto e transforma isso numa descrição em linguagem natural, nós temos o contrário. Nós temos um sistema de linguagem natural que agora pode se comunicar com um sistema de imagens, tá? E a gente pode imaginar todos os tipos de domínios diferentes de inteligência, de dados, podendo ser traduzidos, claro, de uma maneira que talvez não seja perfeita, claro, de uma maneira que talvez seja falha, que tem uma perda de informações, mas traduzindo de um domínio para o outro, a gente começa a ter uma rede de sistemas que podem se comunicar um com o outro. Faz sentido o que eu estou dizendo? E daí, o que esse artigo mostra é que quando tu liga esses sistemas juntos, eles podem usar a linguagem natural, que é essa coisa humana, que provavelmente não expressa tudo que a inteligência expressa, mas eles podem usar isso para se comunicar. E daí o que passa na cabeça dos palhaços, literalmente, ninguém tem como saber, ninguém precisa saber. A gente só vai ver esses sistemas começando a conversar um com o outro. Então, literalmente, a gente vai ver eles conversando. E é aí que eu acho, não especialista em IA, não sei, inclusive vários discordam de mim, que a gente pode começar a ver desenvolvimentos do que o pessoal chama de uma inteligência artificial geral. Que é quando a gente começar a ligar esses sistemas juntos. Então, um exemplo. A Lain tinha falado: eu gostaria de organizar as minhas coisas com IA. Se a gente tiver um modelo que a gente liga, sei lá, ele é um plug que tu bota na tua placa de vídeo, tá? Isso não existe a princípio, mas eu estou dando a ideia aqui. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Tu liga na tua placa de vídeo na saída do monitor, e ele é só uma caixinha ali no meio, que ele processa o que estaria sendo renderizado na tua tela e deixa passar para tu ver no monitor, tá? Mas daí esse processamento que ele faz transforma o que está escrito na tua tela numa descrição de texto. Então ele estaria olhando para minha tela e ele ia dizer assim: tem um OBS aberto na tela, tem tais seções do OBS estão aqui embaixo, está escrito tal coisa, tem uma barrinha que pode ir para cima e para baixo, tem uma barrinha de som, tem uma câmera no layout, tem o chat aqui à direita. Ele ia descrever isso. Um outro sistema que processa a linguagem natural ia dizer: opa, beleza, entendi o que está acontecendo na tela agora. E daí eu ia dizer para esse sistema: olha só, fica respondendo o chat enquanto eu tô fazendo stream e seja bem educado. E daí o sistema ia começar a fazer isso, sei lá, mandando
comandos pro meu teclado por USB, ou mandando comandos pro meu sistema operacional. Será que isso ia ser possível? Eu acho que ia. E daí nós estamos chegando, eu acho que com esse tipo de sistema, rapidamente, nós estamos chegando em IAs que começam a se conectar em todas as nossas tarefas. E daí eu acho que nós estamos chegando em alguma coisa que pode começar a ser muito mais impressionante, tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Eu vi que o pessoal tava falando da colher e eu já achei interessante. Não tem como fazer o bot da Twitch ficar com o chat GPT. Eles gritam, ele não pensa. E esse negócio do gritar, tem uma palestra. Quem não viu, no canal do Teclas tem as palestras do nosso evento, Soberana Tech, tá? Uma das palestras que o menino lá usava essas inteligências artificiais, inclusive acho que era da DALL-E 3, para criar imagens, mesmo quando ela não conseguia criar, porque toda a moral da palestra dele era que se tu pedir para ele desenhar uma coisa da cultura brasileira, ela parece uma coisa da Marvel, da DC, da cultura americana. Ela não parece assim, tipo, se tu pedir pra desenhar o Curupira, ele dava exemplo, ele acaba parecendo um super-herói da Marvel. Porque não foi treinado com coisas da nossa cultura, com coisas de artistas daqui, com coisas que teriam a ver com isso. Mas daí ele tem um método de tentar meio que esculpir, assim, o que a IA faz pra tirar resultados que são o que ele tava imaginando na cabeça dele. E daí, nessa palestra, ele explica que tu pode, tipo, gritar com o chat GPT, tu pode dizer isso aqui é mais importante, foca nisso, esquece um pouco essa parte, foca aqui, e daí ele fazia... Eu recomendo ver, é bem interessante. Como uma inteligência artificial, eu não tenho sentimentos, opiniões ou pensamentos próprios. Minhas respostas são geradas com base em padrões aprendidos e a partir dos dados com os quais fui treinado. Se precisar de alguma informação específica ou assistência, ficarei feliz de te ajudar. Isso é o chat GPT educado. Gosto muito desse menino. Por favor, não mate a humanidade. Tem gente querendo substituir SQL por IA para fazer query. Aí não precisaria fazer uma query para ter resposta. Acho que entra no exemplo. Exato, exato, Fê. Exatamente isso. Linguagens que são coisas que são meio não humanas, que a gente fica a vida inteira criando um puzzle no nosso cérebro e fazendo um monte de passos para a gente traduzir de uma para outra. Tu poderia literalmente dizer para ele, faça uma query que acha tais coisas no banco de dados, e ele ia fazer uma perfeita. E talvez tu desse uma massageadinha ali, mas isso é bem realista. Tu quer uma IA do Stalin, saquei. Daqui a pouco vira Detroit Become Human, né? Esse jogo é bem, bem divertido. Detalhe, com o Stalin em tamanho real e a colher em tamanho real também, é isso que tu ia dizer, né? Acho que inteligência artificial mesmo só quando fizerem que nem SAO Alicization, eu não sei o que é isso. O mais importante é a colher comicamente grande, tem que pôr caps pra todo entender, entendi. Exatamente, desenhe o Stalin com uma colher comicamente gigante. Então, nessa pegada de integrar as coisas, se não me engano, já pediram uma pizza por IA integrando o GPT com outros sistemas. Eu sou do tempo que o pessoal pedia pizza pelo programa no Linux, então realmente a humanidade evoluiu muito. Por um bash, né, um programa no terminal. Essa palestra foi incrível, eu também gostei, Aline. E o cara é pesquisador da matemática no campo, né? Depois vocês deem uma olhada lá no canal, tem o perfil dele no Insta, muito bom. Vocês já tentaram pedir pra IA de imagem escrever alguma coisa, ela sempre erra. Isso é engraçado, porque ela realmente não é especializada em fazer isso, mas aí eu acho que aí chega a hora que os modelos, eles literalmente... Isso também é uma coisa que é interessante. O paper lá do GPT-4, que já saiu há um tempão, que a Microsoft disse, esse GPT-4 é brabo, e algumas pessoas dizem que você tem que levar em consideração que a própria Microsoft tem um interesse que achem o GPT-4 brabo, beleza. Mas numa das partes do paper, Rod, eles descrevem que, assim, o GPT, tu pode meio que explicar pra ele que ele não sabe fazer algumas coisas, e dizer que, assim, mas se tu pudesse usar uma ferramenta, tu usaria ela pra mexer aqui, e daí, basicamente, ele diz assim, quando eu não souber uma informação, ao invés de inventar, eu posso dizer pra pessoa, tu busca no Google e coloca a informação aqui. E daí, por exemplo, o modelo de geração de imagens, eu imagino que ele sendo treinado pra isso, ele poderia literalmente, assim, aqui tem que ter um texto, então eu vou deixar um quadrado em branco, e daí eu vou usar um comando que chama outro modelo pra me gerar esse texto, por exemplo. Não sei, tipo, não sou pesquisador da área, mas eu vejo um potencial muito grande da integração desses sistemas gerar resultados absurdamente impressionantes.
Tem um filme que eu vi que a IA tava fingindo que não era inteligente. Isso é outra paranoia aí pra nossa cabeça, então. O chat GPT fica todo, sou tão educado e tão burrinho, ai, por favor, não. É a segunda referência de South Park que eu trago hoje, desculpem por gostar de South Park, não me cancelem. Tem aquele episódio dos Shippokomons que os japoneses, eles se faziam de burro, né? Que os Shippokomons estavam destruindo as crianças americanas lá, e eles, tipo, nós somos tão inferiores aos americanos, nós não entendemos a sua língua e não sabemos o que está acontecendo. E, enfim, a IA pode estar fazendo isso. Exato, o problema da alucinação, Rodnantes, o do não sei, mas daí tu pode resolver dessa maneira. Então, enfim. Rapidinho, ó. Brasil assina a declaração de Bletchley para desenvolvimento seguro de IAs. Representantes de 28 países se reuniram na cúpula de segurança de IA no Reino Unido, enfatizando a necessidade de regulações adequadas para a mitigação de riscos, especialmente em áreas como cibersegurança e biotecnologia. A declaração enfatiza a cooperação internacional para o desenvolvimento de políticas e promoção de um diálogo global sobre a tecnologia. As informações são do site do governo do Reino Unido. Isso aqui eu trago só para vocês, assim, democracia burguesa, tratado mundial, ONU, essas coisas. A gente sabe como é que funcionam essas coisas. Então Israel tá lá fazendo um massacre, genocídio com o povo palestino, matando repórter, atirando em hospital, matando o pessoal da ONU e os Estados Unidos a sleep. Então, assim, esse tipo de coisa, tratado e tal, é legal como, tipo, que bom que eles se ligaram que tem um problema, mas, tipo, vai acontecer alguma coisa? Servir pra algo? Não sei. Mas eu aposto que quem trabalhou nisso e escreveu o acordo e passou um tempão lá fazendo, ficou feliz que conseguiu fazer alguma coisa. Então eu também não gosto de ser tão pau no cu. By the way, Bletchley é uma referência, eu imagino, ao Bletchley Park, que é onde... que era o lugar lá da agência do Reino Unido, que eu esqueci o nome da agência também, mas que eles estavam decodificando as criptografias dos nazistas lá pra ajudar na Segunda Guerra Mundial. E onde o Turing chegou a trabalhar, onde o cara aquele da teoria dos jogos, que eu esqueci o nome, chegou a trabalhar também. Que tem o filme do Turing sobre isso e tem o filme do Uma Mente Brilhante sobre isso. Rapidinha também, já que a gente tá falando sobre IA. Vocês viram isso? Essa aqui é a notícia que une coisas que eu gosto. De repente o Gui poderia falar sobre isso do Rádio Guerrilha. Não sei se ele chegou a falar. Não acompanhei no canal dele. Com auxílio de IA, banda The Beatles lança música inédita nessa quinta-feira. Então isso aqui eu acho que vai dividir opiniões. Eu já vou dizer que eu ouvi a música e não achei nada demais. Eu acho que talvez para algumas pessoas seja uma coisa meio emocionante, uma coisa meio significativa, mas eu ouvi e, tipo assim, eu não sinto nada, tá ligado? Eu não tenho sentimentos. Eu sendo um modelo de linguagem, eu não tenho sentimentos, então eu não sei se eu gostei dessa música ou não. Mas então, é meio clickbait que isso seja uma notícia de A, porque basicamente eu vou ler e daí já vai ficar claro. A tecnologia permitiu a separação dos vocais de John Lennon enquanto tocava piano em uma gravação de 1978. Com os vocais muito mais claros, Paul McCartney e Ringo Starr, os dois integrantes remanescentes da banda, conseguiram finalizar a composição, adicionando também uma guitarra gravada em 1995 por George Harrison. A nova canção, Now and Then, estará disponível a partir das 11, no serviço de streaming. Então, assim, eu também gosto bastante de Beatles, Aline. É porque isso aqui não tem... Isso aqui... Não sei se chega ao nível de ser um insulto, que nem o pessoal falou que, por exemplo, os hologramas dos artistas seriam um insulto e tal. Imagina o John Lennon essa notícia. Eu acho que ele também... Acho que ele não ia curtir muito. Mas, tipo, o que eles fizeram, na real, foi pegar a voz dele de uma gravação que tinha piano, tirar o piano. E daí eles usaram essa voz dele, misturada com outras gravações, e gravaram uns trecos novos e cantaram junto. Então, assim, se fosse feito por fãs, seria chamado de um remix e ia ser muito maneiro. Se é feito pelos ex-membros da banda, meio que passando por cima da vontade de pessoas que já não estão aqui pra falar nada, e... nada demais, sabe? Seria talvez mais desrespeitoso se eles gravassem um álbum inteiro com um deepfake da voz do John Lennon. Será? Essas são canções do John Lennon que tava escritas aqui a cifra e tal, mas a gente nunca tocou. Isso seria mais impactante e possivelmente mais eticamente estranho. Mas enfim, essa notícia
zero efeito neutro pra mim, sabe? Fez efeito neutro. E sim, eu adoro também a... Trabalhar depois de morrer é uma delícia. Isso é a pior parte dos deepfakes, que é tipo assim... Nem depois de morrer o capitalismo vai parar de lucrar em cima de ti. Basicamente eles poderiam ter feito isso sem IA, inclusive. Eles poderiam ter deixado o piano ali na mix e ter feito uma coisa. Ok? Ok. É. O que a Yoko tem a dizer sobre isso? É uma coisa que. Eu sei assim, eu não sou um hater da Yoko. Porque eu não vivi o fim dos Beatles. Talvez se eu fosse muito fã dos Beatles, eu ia ser hater da Yoko. Mas eu gosto dessa coisa, assim. O que a Yoko Ono pensaria sobre isso? Não sei. Eles foram de Daft Punk, exato. Foi nos anos 90 e a Yoko que levou a fita. Ih, a Yoko tava com a fita lá. Mas enfim, a voz do John Lennon é de 78, pelo que eu entendi. Mas isso aqui, essa notícia, efeito zero nulo pra mim. Eu só queria falar aqui porque é interessante.